Bom dia, pessoas. Em relação ao último vídeo, eu pedi para um amigo meu que entende edição para dar uma olhada no áudio estourado e ver se ele consegue corrigir, mas é bem improvável que consiga, porque o áudio está muito ruim. Então eu vou acabar postando aquele vídeo do jeito que ele está, talvez com um áudio ligeiramente melhor, e ficar por isso mesmo, porque eu não sei se eu vou animar de gravar 20 minutos daquilo de novo, não. Então espero que me perdoem e aguentem até o fim quando eu soltar essa versão minimamente melhorada. Mas hoje eu queria aproveitar e falar sobre um outro assunto, que é a necessidade de cientistas tomistas na academia. Eu pensei em primeiro falar cientistas católicos, mas depois eu percebi que não bastaria ser um cientista católico, mas um cientista que conhece uma boa filosofia. Também não basta ser um cientista filósofo, porque existem péssimas filosofias aí, e toda ciência é feita de uma forma ou de outra com alguma filosofia, não é? E nós vemos hoje em dia que a ciência moderna está ancorada numa filosofia materialista extremamente danosa. Então é necessário que os cientistas, obviamente católicos, ou se quiser ser mais amplo, cristão, que ele tenha uma boa formação tomista. Né? E, obviamente, o contrário também é válido, não é? Que as pessoas, os filósofos, sejam eles de academia ou não, que eles tenham uma boa formação científica. E por que eu digo isso? Porque hoje em dia o que se tem é uma distinção enorme entre essas duas áreas que não deveria existir. É uma divisão artificial, é uma divisão, como eu já disse em vários vídeos, que vem ali da Revolução Científica, que começou a elevar a ciência como a rainha de todas. Ciência, quando eu digo ciência, ciência moderna, essa ciência empírica, como a rainha das ciências, né? Ao ponto de que hoje em dia ela controla aí toda a narrativa, seja política, ética e etc. Então, essa ciência moderna ela escapa do seu escopo, que deveria ser simplesmente aquelas relações causais que podem ser determinadas de forma empírica. Né? Então, você tem sistemas de mundo, né? O darwinismo, você tem, enfim, várias coisas aí que estão além do empiricismo que a ciência moderna diz defender. Né? Então, essa divisão ela é extremamente maléfica, porque o que hoje em dia acontece é que você tem cientistas que não são treinados de forma alguma em filosofia. Durante a minha graduação eu não tive aula de filosofia, eu tive que aprender isso por fora. Então você acaba incorporando noções filosóficas, metafísicas, sem sequer perceber, não é? E o mesmo, só que existe um problema também equivalente, né? Que é os filósofos hoje em dia eles não estudam a ciência. Então eles começam a opinar sobre tópicos que eles têm basicamente nenhum conhecimento. Então o que precisa é de uma maior aproximação desses dois grupos, seja através da colaboração, né? Talvez se você não quer ser um cientista tomista, porque é difícil ser as duas coisas, ao menos que você colabore, consulte um tomista e vice-versa. Né? Quando um tomista estiver escrevendo sobre ciência, sei lá, embriologia, que ele consulte um biólogo para fazê-lo. Né? Mas de forma ideal, ao menos conhecer um pouco daquele tópico que você está se dispondo a discutir. Não é? Então, eu acho que todo cientista deveria saber o mínimo de metafísica, potencialidade, atualidade, as quatro causas, etc. E o tomista deveria saber a ciência por trás daqueles tópicos que ele debate. E o que eu vejo hoje em dia, mesmo entre os católicos, é essa distinção gigantesca. E eu vejo muitos jovens, por exemplo, que hoje em dia andam apaixonados com o tomismo, ficam estudando aí, querendo aprender latim, estudar o tomismo direto na fonte, comentários de pessoas de 500 anos atrás, e eles acabam abraçando um tomismo completamente descontextualizado da realidade atual. Não é? Não só os jovens, mas até os próprios dominicanos, até os grandes teólogos aí em academia, eles fazem isso. Então, eu acho isso algo extremamente problemático. Né? Você ficar discutindo tópicos no tomismo que têm sido discutidos pelos últimos 500 anos e manter essa discussão entre uma elite que está interessada naqueles tópicos, ainda não,
que sejam os tópicos mais importantes possíveis, sei lá, analogia do ser, analogia do ente. Ah, você pode me dizer que aquilo ali tem implicações gigantescas para o tomismo. Tudo bem, não estou negando, talvez eu mesmo não saiba as implicações, talvez haja implicações importantíssimas que eu não estou ciente, mas se você limitar todo o estudo do seu tomismo a esse tipo de coisa, ou melhor, que se todos os tomistas se limitarem a isso daí, você fica completamente descontextualizado do mundo e o seu estudo ele vai ter uma pouquíssima relevância para as coisas que hoje em dia são muito mais importantes, porque a ciência ela é a ciência empírica, ela está controlando o mundo, isso não tem como discutir, não é? E se não houverem cientistas católicos com boa filosofia dentro da academia, nós vamos perder essa batalha. Não adianta nada, você está lá numa universidade católica escrevendo sobre a analogia do ente, discutindo com outros tomistas que estão interessados sobre esse assunto, escrevendo em português, num cantinho do planeta, e isso aí vai afetar a vida de quem? Tirando as pessoas que estão interessadas naquilo dali, não é? Então, seu impacto no mundo ele se torna extremamente reduzido, não é? Não que não seja importante, se você acha que Deus está te chamando para você virar um teólogo especializado nesses assuntos, debater uma questão ou outra, quem sou eu para discutir com Deus? Mas é preciso contextualizar esse tomismo, tá? Eu vejo uma coisa assim assustadora. Você tem tomistas hoje em dia que defendem darwinismo utilizando conceitos de Aquino que está completamente desatualizado, né? Se você basear todo o seu argumento darwinista em cima das passagens de São Tomás de Aquino, em que ele discute geração espontânea, você já vê que é um problema sério, né? Ah, mas pode ser que todas as causas que ele está usando para discutir geração espontânea, dentro do sistema dele, ela tem um escopo maior e é importante e é fundamental. Ah, tudo bem, então aí você estuda aquilo dali e vê se aquilo ali foi algo ad hoc, que São Tomás de Aquino tinha que criar no sistema para explicar a geração espontânea, ou se faz parte, né, inclusiva do sistema dele. Mas não é isso que eu vejo pessoas pegando biologia ruim de 1000 anos atrás e usando isso para defender biologia ruim da modernidade, não é? Então, eu sinto te dizer, a língua moderna é o inglês, tá? Você tem pessoas aí escrevendo artigos, alguns poucos tomistas que estão preocupados com o que eu estou falando agora, que eu acho que seja importante, e tentando aplicar o tomismo para tópicos contemporâneos que são de extrema importância. E eu não vejo isso, por exemplo, aqui no Brasil. O sujeito fica lá discutindo. Quando ele discute a ciência moderna, ele discute sem saber nada. Ele da cadeira da sala de estar dele, ele acha que ele pode refutar o sistema todo lá da física quântica, quer que seja. Ainda que ele conseguisse fazer isso, ele geralmente está atacando uma noção de física que ele desconhece. Porque sejamos realistas aqui. Os cientistas são péssimos para comunicar as ideias que eles estão defendendo, correto? Isso não há dúvida. Quando um cientista diz, não sei o que, a relatividade, o tempo dobra, etc., para um tomista isso é estranho, não é? Como assim o tempo dobra? O tempo é a medida da mudança, como que ele vai dobrar? Então ele está falando besteira, olha que cara estúpido, vou recusar tudo que ele está falando. Não, pera lá. A forma com que ele está se expressando pode ser antitomista, antirrealista, totalmente errada, mas o que deve ser feito, e o que está faltando hoje em dia, é uma caridade por trás de nós, católicos, para entender o que o indivíduo quis dizer com a descrição dele, e não o que ele efetivamente está falando, com seus termos errôneos. Então, o que é nas equações que ele está olhando, no sistema de fórmulas que ele descreve, que o fez descrever isso daí como sendo o tempo dobrar. Então, me fale quantos tomistas que estão realmente, que têm formação, ao menos um estudo profundo de física quântica, para limpar o que está sendo dito da semântica e da filosofia ruim dos cientistas, e aí sim avaliar se aquelas equações ou as conclusões que estão sendo tiradas fazem algum sentido ou não. Então, é uma tarefa monumental. Tá? Nós, católicos, nós temos que pegar esses 500 anos de física moderna, de biologia moderna, que é um pouco mais recente, de química, tirar toda a parafernália metafísica materialista que está ali em cima,
reler o que esse povo está dizendo com muita caridade para ver o que realmente eles querem dizer e não a forma com que eles querem dizer, e reinterpretar esses dados à luz de uma boa filosofia. Né? Mas o que eu vejo, não. O cara falou uma besteira, logo tudo que ele está falando é idiotice, o sistema dele inteiro é uma idiotice, vamos recusar. Vamos eliminar isso tudo aí, ele é um babaca, eu consigo refutar ele aqui com um axioma metafísico. Pera lá, meu amigo, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Você pode fazer isso, só que você não vai estar contribuindo. Você vai estar rejeitando toda a ciência moderna, que não é ruim em si mesma. Os dados que eles estão produzindo, geralmente, em si mesmo, eles não são ruins, são as interpretações que são dadas a esses dados que são ruins. Então nós temos que ter caridade, senão nós vamos continuar perdendo a academia toda e ficando aí nesse grupinho separado, elitista, conversando entre nós e não afetando o mundo. Tá? Então, por um lado, abraçar totalmente a ciência moderna e transvestir a filosofia tomista para adequar essa filosofia como fazem os evoteístas, por exemplo, é um absurdo. Mas você recusar e jogar para o lado toda a ciência moderna, acusando-a de ser uma completa loucura, tudo errado, antirrealista, sei lá o que, também está errado. Então o que precisa é dobrar as mangas da camisa e reinterpretar o que está sendo dito. Tá? E eu vejo isso pouquíssimo. Eu vou te dar um exemplo biológico para você entender o que eu quero dizer. Quando eu vejo os tomistas debatendo, sei lá, como que a alma, a relação de forma e matéria na geração de um ser humano ali, através da reprodução. O cara fica lá citando São Tomás de Aquino e citando uma biologia, meu amigo, que já não funciona. Mas Aristóteles falava que o homem contribui com a forma, através do esperma, a mãe com a matéria, etc. Beleza, você quer discutir isso, como era na época, as premissas da época, tudo bem. Mas como que isso daí se aplica ao que nós sabemos atualmente sobre embriologia, que é infinitamente mais complexo do que Aquino tinha acesso? Como é que funciona isso? Como que eu interpreto essa relação de causa-matéria em relação ao pai dar, por exemplo, ao embrião o sexo? Porque o sexo parte do pai. Mas a mãe, hoje em dia, nós sabemos que ela contribui com o princípio praticamente ativo do embrião, porque para o DNA do embrião começar a ser ativado, ele precisa dos fatores epigenéticos da mãe. Como que isso relaciona com a doutrina da causa e efeito? Onde estão as causas eficientes desses processos? É isso que tem que ser feito, meu amigo. Não é ficar preso a uma biologia de 500, 700 anos atrás, sabe? E tentando ignorar que a ciência andou, o nosso conhecimento andou, meu amigo. Tudo bem, a metafísica, a verdade, as essências, elas não mudam, mas o nosso conhecimento sobre a realidade, ele aumenta. E você achar que eu não preciso rever absolutamente nada que São Tomás de Aquino fala, que não, tudo que ele falou está certo, independente se a biologia dele era lixo, tudo bem, para os conceitos mais altos, metafísicos, tudo bem, mas em relação à filosofia da natureza, não. Mas a metafísica, ela está acima na ordem, né, de importância em si mesma, ela está acima da ciência empírica. Tá, mas a ordem de conhecimento nosso em relação a nós mesmos parte dos sentidos. Você acha que São Tomás de Aquino, se estivesse vivo hoje, ele ia ignorar todo o avanço científico em relação à biologia, à física, etc., e ia falar, não, tá bom o que eu fiz aqui? Claro que não. Então nós temos que ficar muito atento a isso daí. Eu conheço quase nenhum tomista ou aspirantes a tomista que se preocupa em conhecer o mundo. O sujeito acha que estudando livros de 1000 anos atrás, ele vai saber tudo que há para saber sobre a biologia moderna. Ele fica nessa discussão aí, parecendo que a gente está preso há 500 anos atrás. Nós estamos ainda na época medieval. Não é assim que funciona, meus amigos. Quer ver outro exemplo de tomismo descontextualizado? Teve um diretor do Aquinas Institute que fez um post ano passado sobre a questão da quarentena e ele estava defendendo o lockdown de uma forma quase que agressiva, xingando as pessoas que eram... Ele não chegou a xingar, mas chamou as pessoas que eram contra o lockdown de irresponsáveis, de contra a lei natural, etc. E ele deu vários argumentos tomistas para dizer que um Estado tem o direito de trancar as pessoas dentro de casa, se baseando em todo o tomismo, a questão hierárquica do Estado, etc. Mas, meu amigo,
Essa sua abstração de Estado ideal, católico, em que o Estado deveria poder te trancar dentro de casa se fosse a melhor coisa, é totalmente descontextualizado com o Estado que nós temos hoje em dia, meu amigo. Hoje em dia nós temos um Estado maçônico, inimigo do cristianismo, governado por pessoas ateias que não têm a nossa saúde nem o nosso bem-estar em mente, pelo contrário. E como que você vai justificar o lockdown baseado nesse conceito abstrato de Estado que você está tirando aí da Suma Teológica? Não funciona assim, meu amigo. Isso aí é totalmente descontextualizado. Então, tem vários problemas modernos, importantíssimos, que precisam de um bom tomismo para serem resolvidos, mas um tomismo contextualizado, não é? Por exemplo, tem pessoas que argumentam que um embrião até X semanas não é uma pessoa, porque até X semana pode acontecer o twinning, ele pode se transformar em duas pessoas, por causa dos gêmeos univitelinos, não é? Então eles usam isso até, sei lá, vamos supor que 2 semanas é o tempo mínimo para o twinning, os gêmeos acontecerem. Então eles vão dizer que até 2 semanas o embrião não é uma pessoa, porque ele pode virar duas, ok? E isso é usado com o argumento para defender aborto até aquele período. Aí eu pergunto, tem algum tomista olhando isso daí? Como interpretar então essa questão do twinning? Como que isso dá em relação à pessoa, à essência? Obviamente que isso deve ser explicado por uma boa filosofia, inclusive eu conheço o David Oldenburg, que é um tomista que se preocupa com esse tipo de coisa e escreve sobre isso em inglês, em artigos para que o mundo consiga ler. Ele argumenta que não, que isso aí é um péssimo argumento, mas tem que ser argumentado, não é? E ele dá as razões pelas quais. Mas agora, se você ficar lá discutindo a analogia do ser, só isso, todos os tomistas ficarem só preocupados com isso daí, meu amigo, as coisas relevantes, os abortos estão acontecendo agora, vai continuar acontecendo, ninguém vai falar nada, os tomistas vão continuar lá com os mesmos argumentos de 700 anos atrás e a coisa não anda. Por exemplo, e aí em relação à doação de órgãos, quantos tomistas que você conhece pensam a respeito disso? Eu posso doar órgãos? É ok doar órgãos? Eu já vi vários católicos falando que é doar órgão, que doar órgão é moral e uma coisa que é desejável de ser feita. O mesmo David Oldenburg tem um artigo falando sobre isso daí, ele dizendo que não é. Porque a única forma da gente saber com a tecnologia atual que a forma substancial mudou e passou a ser um cadáver é com rigor mortis. É a forma externa da gente perceber que aquilo não tem mais um ser humano ali presente. E com rigor mortis já não é possível, quando o cadáver, né, é cadáver, já tem rigor mortis, aqui o órgão já não é mais aproveitável. Então ele diz que em todas as circunstâncias, com a tecnologia atual, tirar órgão de uma pessoa é imoral. Você está, no mínimo, correndo um seríssimo risco de estar matando essa pessoa, ainda que haja morte cerebral, morte do coração, etc. Isso são discussões contemporâneas importantíssimas. E é isso que nós precisamos hoje em dia, entendeu? Não é mais um dos milhões de tomistas que ficam lá avaliando as mesmas perguntas que estão sendo debatidas há 500 anos, meu amigo. Tem espaço para isso daí? Tem. Não estou negando. Pode brigar, me xinga, fala que a analogia doente é muito mais importante que discutir transplante de órgãos, se você quiser. Mas que tenham dos dois, tá? E nós precisamos desses cientistas católicos, que eles falem que são católicos, que eles estejam representados na academia, para que pessoas como eu, por exemplo, na época que eu era ateu, ou jovem, fazendo essa transição para o ateísmo, que eu tivesse mentores dentro da academia. A academia está completamente tomada por materialistas e ateus. Então eu olho para lá, todos os indivíduos aparentemente inteligentes que estão falando são ateus e os católicos ou estão ausentes, porque não estão na academia, ou estão calados para não perder o emprego. Então não dá, cara. Então nós precisamos disso, nós vamos contextualizar a filosofia com o mundo moderno, com os problemas atuais, com os dados que nós temos agora sobre a realidade e dar um update, meu amigo. A Suma Teológica não é a Bíblia, tá? Ela tem erros, ela pode ser aprimorada. Não estou dizendo que, obviamente, como eu já falei, os conceitos metafísicos principais, a filosofia de sua forma geral não vai mudar, atomista, mas em casos específicos nós precisamos sim dar um update, senão você está ficando um fideísta.
O seu medo de, não, mas aí a gente está caindo no modernismo, dizendo que a filosofia perene ela pode ficar mudando. Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que nós precisamos aprimorar os conceitos baseados no nosso conhecimento do mundo natural, tá? Então, assim, a filosofia vai se manter a mesma, mas nós vamos refiná-la. Assim como os dogmas católicos não são coisas modernas, né? Mesmo quando são proclamados em 1900 e alguma coisa, mas são meramente proclamações daquilo que já estava lá no depósito da fé. Mas, obviamente, com o tempo a gente vai conhecendo a fé melhor, ainda que ela não tenha mudado, né? Não a fé, mas os objetos da fé. Então, é isso que eu queria dizer. E me desespera muito ver um bando de jovens estudando tomismo, querendo aprender latim, achando que inglês aí é completamente irrelevante, lendo só comentadores lá de, sei lá, de 1500, ignorando completamente a ciência moderna, todos os avanços que nós temos, principalmente na área biológica e na física também, e essa coisa aí completamente fora da realidade. Enquanto isso, os materialistas estão causando um dano aí ao nosso redor gigantesco, enquanto que você está lá dando tapinha no próprio peito, se achando o máximo, porque estuda São Tomás de Aquino em latim, fica batendo papo com os outros nerds lá, igual a você, e o seu escrito jamais causa uma real mudança e uma real aplicabilidade aí para o mundo atual. Então, assim, precisamos, então, de cientistas com algum treinamento em filosofia tomista, precisamos de tomistas com conhecimento científico e que esses dois tenham uma parceria e que a gente comece a, devagarzinho, retomando colocando essas duas disciplinas juntas como costumava ser na academia. Então essa é a minha dica. Pode ficar nervoso se você quiser, talvez você ache que eu seja um ignorante que não entende das questões fundamentais do tomismo. Pode ser verdade, deve ser verdade, mas para quem está de dentro da academia, eu posso te dizer que é urgente, tá? Então é isso. Fica com Deus. Um abraço.